Uma das riquezas de Alagoas é o nosso artesanato e a Prefeitura de Maceió apoia grupos de economia solidária que contempla artesãos aqui da nossa terra. Os preparativos e as vendas para o Natal já estão aí e a gente recebe aqui hoje no Espaço Aberto Salomé Holanda, que é coordenadora da economia solidária da Centabes, e Lúcia Galvão, que é artesã e também cadastrada nos grupos de economia solidária. Logo depois do intervalo, não sai daí. Olhe bem para Maceió. Agora, olhe de novo. Maceió tem muito para mostrar. Tem um monte de ciclovias e praças sendo construída para a criançada se divertir. E com a ciclovia, a gente anda mais e gasta menos. Oxe, ainda tem Wi-Fi no terminal. Com a Rota do Mar, a gente chega mais rápido na parte baixa da cidade. Abrir novos caminhos leva tempo, mas tem que ter coragem de fazer para todos. Prefeitura de Maceió. Cidade do Diego, cidade de todos nós. Antes de a gente ir para o intervalo, eu situei já a vocês, do que a gente vai tratar no Espaço Aberto de hoje. Mais uma vez apresento a vocês as nossas convidadas, Salomé Holanda, que é coordenadora da Economia Solidária da Centabes, e Lúcia Galvão, que é artesã cadastrada nesses grupos de economia solidária. Eu queria começar com você, Salomé, perguntando sobre a importância de se criar esses grupos de economia solidária que contempla artesãos da nossa terra, né? Eu acho o início da história foi excelente porque nós temos um estado riquíssimo em cultura e folclore. Consequentemente, o nosso artesanato segue mesmo essa tendência dessa mesma riqueza. E criar esses grupos de economia solidária para artesãos foi maravilhoso, porque é a oportunidade que os artesãos têm de mostrar o seu produto, de divulgar e de vender. De fazer isso uma fonte de renda, que muitas vezes é a única fonte e outras vezes é um complemento de renda. Então, é de uma valiosidade imensa. E quantos grupos de economia solidária existem? Quantos artesãos estão cadastrados nesses grupos? Olha, hoje nós temos ativos participando de todas as atividades, 21 grupos. Nós temos também alguns grupos que estão incubados, porque antes de ele entrar no processo, ele passa por um processo de incubação. E temos alguns grupos que estão se reestruturando, mas ativos a gente tem 21. E, para nossa felicidade, hoje esse grupo não conta só com mulheres. A gente tem também homens que são artesãos maravilhosos. E é isso aí. E quais são os principais produtos, Lúcia, você que é artesã? Há quanto tempo você é artesã, Lúcia? Olha, eu acho que eu já nasci artesã, porque era uma prática da minha família, né? A minha bisavó ensinou para minha avó, que ensinou para minha mãe, que passou para mim, para minhas tias. E quando eu nasci já havia uma mesa posta com linhas, panos, agulhas e um convite assim, vamos sentar e vamos fazer. Vovó sentava todo dia após o almoço com a gente na área lá de trás para fazer bonecas de pano, fazer as roupinhas e tal. E ela fazia um monte de coisa, fazia renda de bilro, fazia singeleza. E nisso aí eu fui pegando gosto, né? Nunca foi profissão, né? Eu tinha outra profissão, a minha formação acadêmica e tal, mas ao longo de toda a minha vida sempre tinha alguma coisa de artesanato pelo meio, alguma manualidade, né? O feito à mão sempre foi uma coisa assim muito presente. E a título de profissão mesmo, tem aproximadamente uns 15 anos, né? Quando eu dava assessoria a grupos produtivos de artesanato, na instituição que eu trabalhei, Visão Mundial, e em alguns estados, e foi um período em que a economia solidária foi implantada como política pública no Brasil, né? Trazida pelo Paul Singer.
E eu trabalhava esses conceitos, né, e a produção, a criação de produtos, e foi uma época que a gente até exportava. Era uma época assim de crescimento e tudo. E depois que eu aposentei, aí comecei aquele gosto, né, de trabalhar em grupo, de trabalhar com pessoas e tal, e fui formando um agrupamento de pessoas que eu não sabia que ia dar no Grupo Fiações. E foi quando surgiu a oportunidade de cadastrar na Centabes. Aí nós fomos, né? Ao longo desse tempo, são 10, 11 anos, algumas pessoas saíram, outras entraram, né? E vai se renovando. E a gente tem assim uma gama de produtos, né? Cada uma trouxe seus talentos, trouxe o seu potencial. Então, o artesanato é uma forma de expressão para a gente, é uma forma da gente se colocar, né, para o mundo, e também geração de renda, né? Da gente ter uma satisfação pessoal com o resultado daquilo ali. Então, são várias técnicas, né? O meu grupo, ele contempla várias técnicas: crochê, bordado, trabalhos em MDF, costura criativa, e tem outros grupos também com essas técnicas e mais algumas, né? Tem grupos que fazem filé, outros grupos que fazem... Ajuda aí, Salomé. O filé que é tão famoso aqui na nossa terra, né? Tem a costura criativa que compõe também o patchwork, né? O fuxico, que é uma coisa bem tradicional, né? Lembro muito da minha avó fazendo fuxico, né? Colchas, né? Existem colchas de hoje em dia tem uma variedade de fuxicos, né? Assim, as pessoas inovam, né? Com aquele simples círculo, né, de pano feito de retalhos, e assim, coisas incríveis que a gente não acredita. Poxa vida, né? A criatividade humana é um negócio assim surpreendente. Sim. E a gente tem aqui alguns exemplos de produtos, né? Será que você podia apresentar um pouco de cada um para a gente? Aqui é um amigurumi, né? Um ossinho de amigurumi, que é essa técnica japonesa, que é um crochê que ele é feito em forma circular, né? E a gente faz esculturas, né? Enche e tal, faz esculturas com eles. Tem 1000 possibilidades, né? Trabalhar com ele. Tem aqui essa peça decorativa, né? A peneira, uma peneira que é tão tradicional, né? Aqui no Nordeste, e feito a mandala de crochê. Para enfeitar, né? Para deixar ainda mais bonita. A parede, a composição na parede é uma tendência grande, né? Os arquitetos usam muito isso nos projetos de decoração, né? Sim. Tem... eu estou encantada por esse aqui, ó, Lúcia. Esse aí participou de aqui é aquarela com bordado. Esse bastidor, ele participou de uma exposição, o título dele é Flor nas Pedras, e esse aqui é do meu acervo particular. Quanto tempo, Lúcia, por exemplo, você leva para fazer uma peça como essa? Olha, isso aqui leva muito tempo porque é um processo, né? Então, primeiro se faz a parte da aquarela, né, com a tinta apropriada. Sim. E a partir depois que ele seca, né, a partir das formas, aí vai se compondo o crochê. Aliás, o bordado. Esse aqui eu fiz contornos, né? Usei alguns pontos e vai fazendo uma composição com as cores das linhas também, né? Então, isso aqui, menos de um dia, não é uns 3 dias, porque não é uma coisa que você faça assim, direto. Pegou, vou terminar esse trabalho, porque tem um momento que a inspiração, tipo assim, está meio cansada, aí você pega outro trabalho para fazer. Eu mesma, eu trabalho 3, 4 coisas ao mesmo tempo, porque quando cansa de quando esgota as possibilidades de aí eu já passo para outro, né? Isso aqui eu acho que eu levei uns 3 dias para fazer,
né, até ficar pronto. Aí depois fazer a montagem, colocar no bastidor, fazer os acabamentos e tal, né? Esse aqui participou junto com outros tantos, né? Foi uma exposição, uma exposição coletiva, né, no SESC. Sim. Tem também os colares. Sim. Isso aqui é só uma pequena amostra do meu trabalho, mas tem o trabalho de tantas outras pessoas, né, que compõem o meu grupo, que é composto por 5 pessoas. E que automaticamente compõe o grande grupo. O grande grupo, exatamente. Sim. Então, são pingentes, né, pendentes feitos com resíduos, né, resíduos têxteis, pedacinhos de malha que tem bordado, tem alguns que tem crochê junto com bordado. Tem os acabamentos em crochê também. Então, são peças assim muito vistosas que nós vendemos basicamente para turistas, mas o pessoal da terra também aprecia muito. Sabe o que me chama muita atenção, Lúcia? A mistura de cores, não cores, é, Salomé? Eu acho muito bonito. Essa colocação é que dá o diferencial. A combinação de essa cores, combinação, né? esse criar, o criar e combinar e fazer essa harmonia é que dá o diferencial à peça. E traz mais alegria, traz mais vida, consequentemente, para quem for usar a peça. Para quem for usar, exatamente. Lúcia, você falou que montou um grupo, né? Sim. E a partir disso ingressou na economia solidária. E eu já pergunto para vocês a importância dessa união, qual é a importância dessa união entre artesãos para facilitar o acesso a feiras, a eventos. É muito importante, né? Porque a gente sozinha fica meio complicado. Então, desde a socialização, né? O fato de você ter esse sentimento de pertencer, né? Essa pertença que você experimenta, né, com o grupo, até as coisas práticas mesmo, né? Então, apareceu uma feirinha, a gente participa de várias coisas, né? Várias pessoas aqui na cidade promovem feiras, né? Várias não, eu conheço 2. Promovem feiras, então, vamos experimentar, vamos participar dessa, aí todo mundo se junta, a questão de pagar a taxa, a questão de participar dos plantões. Na economia solidária, né, que a gente está vinculada já tem mais de 10 anos, tem também essa coisa, né? Vamos, determinados materiais, suporte para a gente expor, vamos comprar em conjunto. Então, o fato de estar em grupo facilita tudo, né? E até o fato de, assim, nós passamos por um período muito complicado, que foi a pandemia, né? Algumas pessoas ficaram afastadas e estão até hoje, de alguns grupos, né? Até do meu grupo também, algumas pessoas voltaram já muito depois, né? Cada um funciona de uma maneira, né? E assim, até para você estimular, incentivar a outra, né? Vamos lá, você vai de máscara, já está passando mais, não sei o quê, né? Então, as dificuldades que surgem, a gente vai vencendo em conjunto, uma animando a outra, né? E fica muito mais fácil. E, Salomé, como é que foi essa estratégia de se pensar um local para concentrar esses estandes de grupos de economia solidária? Porque tem os estandes nos shoppings, por exemplo, né, que é um local com bastante movimentação de pessoas. Na realidade, quando eu entrei na economia solidária, como artesã, porque eu estou coordenadora por um pouco tempo, mas quando eu entrei já tinha essa parceria da Centabes com os shoppings. A priori tinha só com o Maceió, depois a gente conseguiu no pátio, mas é uma possibilidade maravilhosa, porque no shopping, naquele momento você não pode fazer uma boa venda, mas você pode fazer um bom contato. E deste bom contato lhe gera uma encomenda, né? Lhe faz ser conhecido. Porque quando você fica em casa, você não conhece. Então, é de extrema importância, eu acho, sabe? Além dos shoppings, então a gente tem aí pela frente algumas ideias de
já fizemos algumas também, feiras itinerantes, atividades até maiores no shopping, porque nos shoppings a gente tem um ponto. Quando a gente pensa em fazer uma atividade maior, aí a gente também tem a parceria do shopping, sabe? E feiras itinerantes na praia, principalmente na época da alta temporada, porque o artesanato ele é muito ligado ao turista. As pessoas da terra compram. Sim. Algumas valorizam mais, outras valorizam menos. A gente sente isso. Mas o turista, ele é apaixonado por artesanato. Fica encantado, né? Ele Quando vê fica as encantado. peças. E eu não sei, mas sei também que é por conta da riqueza do nosso estado, que tudo encanta. Tudo encanta, entendeu? Então, é muito importante isso aí. Hoje a gente tem à frente da Centabes um secretário bem disposto a vestir a nossa camisa. Né? Eu estou como coordenadora, já era do projeto, já participava como artesã, tinha um grupo também. Ainda continuo tendo, só que agora eu me afastei um pouco das funções de artesã para dar o suporte maior na coordenação. Mas é uma coisa que me encanta, porque eu sou apaixonada por artesanato. E vou pegar esse gancho aí da sua fala, quando você falou que a Centabes está aí, né, à frente desses projetos, que é muito importante. A Lúcia também falou aqui de políticas públicas para esse setor. É muito importante quando a gente tem uma gestão que pensa iniciativas para esse setor especificamente, não é? Faz total diferença. Hoje eu estava vendo, assistindo a entrevista, né, do secretário, eu acho que foi na Gazeta, ele falando de um projeto palco aberto, né, no mercado de artesanato. E assim, a gente percebe a sensibilidade dele para a questão cultural, não é? A importância que isso tem num estado feito nosso. O estado de Alagoas é um dos menores em extensão, né, no Brasil, mas é o estado que tem o maior número de manifestações folclóricas culturais em atividade no Brasil, porque tem muitos que têm umas manifestações que já nem ficaram só na memória, não é? E aqui em Alagoas essas manifestações estão em atividade. Para mais de 20, eu acho que umas 27, por aí assim. A manutenção disso é complicado, né? Porque eles carecem de recursos e quando tem gestores que valorizam isso, aí fica muito mais fácil, né? De ter editais para apoiar e tal, né? Lúcia, você também falou anteriormente da importância desse trabalho que é feito à mão. Eu sou uma apaixonada por todo trabalho feito à mão. Eu acho lindíssimo. E eu acho que falta essa valorização ainda, sabe? No nosso Brasil, no nosso país. E eu queria perguntar a você, qual é o feedback que vocês recebem dos clientes? Qual é a reação que vocês percebem dos clientes nos estandes, quando vocês compram, quando vocês vendem uma peça ou até quando recebem encomendas? Sim, é aquele negócio, né? Às vezes passam pessoas que admiram, elogiam, experimentam, a gente pensa que vai comprar, né? Aí depois de uns 10 minutos, experimenta para lá, experimenta para cá, coloca o espelho. Lindo demais, não vou levar agora, mas está muito lindo, que mãos, que não sei o quê. Então, isso aí é uma satisfação muito grande, né? Agora, quando compra, a gente fica mais feliz ainda, né? Gera renda, e, assim, né? Gera renda, né? E principalmente as pessoas que nos visitam, né? As pessoas que vêm de fora, na época de alta temporada, e essas é que se encantam mesmo, né? É porque eu acredito que seja por conta da riqueza que nós temos, né, e de todas as tipologias de artesanato, e também tem uns que nem são conhecidas, né, e também pelo fato de não existirem tantos artesãos em outros estados, né, assim, fora do Nordeste. O Nordeste ele é rico nesse setor, né? Mas em outros estados não existe, as pessoas não têm esse debruçar sobre o feito à mão. Aí
Puxa, eu nem conhecia isso, a gente vai explicar como é que faz e tudo. Então, o retorno é um retorno simbólico e o retorno material também, né? Na época de alta temporada, a gente tem um bom suporte, um bom retorno de complementação de renda, né? E assim, aquela felicidade daquela renda advir de um produto que você criou, uma técnica que você aprendeu na sua família, que você já vem trazendo aquilo de tão longe, né? E tudo. Então, isso... Para a saúde mental não existe coisa melhor. Fora o amor, né, que a gente percebe que os artesãos colocam ali, o afeto que eles colocam em cada peça produzida. Quando eu deixei a minha bolsinha nas mãos da Tati, eu disse, cuidado com ele. Com ele, ó, é uma pessoa. Brincadeira, não estou delirando. Uma peça não só vai a linha, não só vai a agulha, não só vai o pedaço de tecido que você cortou, não só vai a costura que você passou na máquina, mas vai também um pouquinho da gente, porque a gente vai construindo, eu considero assim, como se a gente fosse fazendo um filho. O amor é tanto que o produto, a gente gera um filho. Uhum. E a gente tem aquele amor. E quando a gente encontra o comprador, o cliente, que olha, que elogia, então isso anima muito o nosso ego, não é? E quando a gente gosta, eu hoje digo o seguinte, na economia solidária, se a gente contar que não tem problemas, tem. Não é? Porque quando se convive com pessoas, a gente enfrenta sérios problemas, né? Mas hoje eu digo que o projeto da economia solidária é um projeto que tem ajudado muitas pessoas. Pessoas assim que possam ter saído de uma depressão, pessoas que após a pandemia, porque a gente sabe que todo mundo pós-pandemia ficou com alguma coisa. Uhum. E esse nosso projeto, ele tem ajudado bastante. Inclusive pessoas de baixa renda. E também, pessoas né? de baixa renda. Essa questão da inclusão de pessoas de baixa renda. E hoje a gente se sente um pouquinho assim, bem esperançosos com a questão de que a gente tem um secretário bem novinho, mas com a mente muito aberta, que gosta de ouvir, que gosta de interagir. Então, nisso a gente coloca as nossas esperanças e que venham coisas melhores, políticas públicas e outras coisas que a gente vai ter que ir construindo. Sim, com certeza, importantíssimo mesmo essa parte da inclusão social, além de todo o trabalho feito, né? Agora, Salomé e Lúcia, a gente está em uma época festiva, Natal está se aproximando, o final do ano está aí chegando, como é que estão os preparativos para a produção, para as vendas? Quais são os produtos mais comuns que vocês produzem, assim, nessa época realmente natalina? Olha, os grupos todos, eu não diria todos, mas eu diria 80%, estão todos empenhados em produzirem peças para o Natal. Inclusive, a gente já fez exposições, divulgações, tanto nos estandes que estão no Maceió Shopping, quanto nos estandes que estão no pátio. Todos eles vão ser encontrados produtos natalinos, cada um mais bonito do que o outro, para presentear, para decorar a casa. Que a gente tem guirlandas, a gente tem anjos, enfeites para árvore, enfeites para mesa, material para mesa posta, porta-guardanapo, suplá. Então, todo esse material pode ser encontrado nos estandes do Maceió e nos estandes do pátio. E, possivelmente, já vou colocando aqui, em uma feira que está sendo construída, mais para o Natal. Sendo pensada já aí, né? Estruturada, organizada. Sendo construída, né? A gente não pode ainda bater o martelo, mas está bem. Trabalha na perspectiva, na esperança. Na esperança não é verdade? que ela se realize, onde a gente vai apresentar muito mais. Mas, não sendo possível, a gente tem os estandes do Maceió
e do pátio. E você falou de alta temporada, né, Salomé? Realmente é uma época que as demandas aumentam, consequentemente, porque tanto tem o Natal, quanto também depois vem o verão, e a cidade recebe muitos turistas. Exatamente. E a gente já está nos preparativos para esse período. A gente vai tendo que... Agora a gente está vivendo o Natal. Mas chegando perto do Natal, a gente também está se preparando juntinho já para a alta temporada. E aí é onde vão entrar as feiras itinerantes e a gente também tem uma programação para uma feira itinerante que possivelmente será na nossa orla, muito bonita para apresentar para os turistas e para o povo alagoano o melhor da economia solidária. Agora, Salomé, e Lúcia, a gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo, passou rápido. Eu queria que você falasse rapidamente para a gente que quem não puder ir ao estande tem a possibilidade também de fazer encomendas, né? Tem sim. Hoje a gente tem, através da SECOM, uma abazinha lá que tem os grupos com os telefones dos devidos coordenadores. No site da Prefeitura de Maceió. No site da Prefeitura de Maceió. E lá, quem quiser fazer a encomenda, então olha lá, viu, liga, geralmente vai ser diretamente para o coordenador do grupo. Porque a gente funciona com os grupos e cada grupo tem um coordenador. Então, esse coordenador vai direcionar para o artesão aquilo que o cliente está pedindo. Perfeito. Então, a gente não só tem lá, a gente tem todos os meios possíveis e vai tentar muito mais para que a gente possa divulgar e deslanchar muito o artesanato. Com toda certeza. Da economia. Salomé, Lúcia, agradeço imensamente a presença de vocês aqui hoje, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu gostaria de parabenizar também o trabalho de vocês, um trabalho tão bonito que faz total diferença, tanto na vida de vocês mesmos, né, quanto na vida das pessoas. Muito obrigada, o espaço aberto de hoje fica por aqui, mas a gente sempre está de volta, trazendo temas importantíssimos para serem debatidos e também apresentando as ações da Prefeitura de Maceió. Até o próximo programa. Tchau, tchau.